Olá pessoal de Juí, a pedido do meu amigo Hélio que está aí com vocês, é um prazer realmente gravar esse vídeo e trocar algumas ideias aí com vocês. Vocês sabem que eu sou um ativista aí do criacionismo já há alguns anos. Na verdade, o que me fez defender essa bandeira, o que me faz defender essa bandeira já há praticamente 20 anos, é o fato de que eu nem sempre fui criacionista, nem tampouco adventista. Eu nasci num lar que não era adventista, e com cerca de 18 anos eu conheci o adventismo e o criacionismo, quando eu cursava o curso técnico de Química lá em Criciúma, em Santa Catarina, e fiquei assim, como eu tenho dito geralmente nas palestras, eu fiquei decepcionado por um lado e por outro feliz. Decepcionado porque eu percebi que minha formação acadêmica, minha formação nas escolas por onde eu tinha passado, todas as escolas do governo, tinha sido totalmente unilateral. Desde a infância, eu sempre tinha ouvido falar que a vida tinha começado no mar primitivo, com organismos que foram ali se tornando cada vez mais complexos, a vida tendo então surgido e capaz de se replicar nesse mar primitivo, adquirindo cada vez mais complexidade e chegando até as formas de vida atuais. Claro que na linguagem das crianças era um pouco mais, tudo muito mais simples, né? Mas à medida que eu fui avançando nos estudos e chegando finalmente ao ensino médio, curso de Química, eu percebi que o argumento era o mesmo, só que, claro, com uma roupagem um pouco mais técnica, mais científica. E como eu disse, eu fiquei chateado, porque eu descobri, quando conheci esse adventista, que existe sim um modelo conceitual, uma cosmovisão que desafia o evolucionismo com argumentos racionais, argumentos bastante consistentes, e que me privaram nas escolas por onde eu passei de ter tido acesso a esse tipo de cosmovisão, de modelo conceitual. Mas fiquei feliz também, por um lado, porque eu pude finalmente perceber que é possível, sim, harmonizar boa ciência com boa teologia, e isso eu chamo de criacionismo. E nós estamos em boa companhia quando dizemos isso, porque se você analisar aí a vida e a postura dos chamados precursores da ciência, como Isaac Newton, Galileu Galilei, Copérnico e outros mais, né? Francis Bacon, o Blaise Pascal, enfim. Todos esses tinham as suas convicções religiosas e, aliás, alguns estudiosos acreditam que justamente por isso é que eles conseguiram fazer boa ciência, porque os pressupostos que a Bíblia fornece para o avanço da ciência, eles são bastante interessantes, como a ideia de que o universo ele funciona sob leis ajustadas, e isso então permite o desenvolvimento da ciência, a ideia de que a matéria ela é boa e deve ser pesquisada, analisada, pode ser até dissecada. Vocês devem se lembrar de que quando você analisa ali as culturas panteístas, a ciência não surge lá justamente porque eles divinizavam a natureza. E é a visão cristã, bíblica, que acaba desdeificando a natureza e permitindo que ela seja então investigada, seja passível de pesquisa. Outra ideia bíblica é a de que a natureza, como eu disse, né, a natureza é boa em si mesma e a matéria pode ser manipulada. Notem que na antiga Grécia, dos grandes filósofos, a ciência empírica não surge, não se desenvolve ali, porque a matéria era tida como algo ruim, intrinsecamente ruim. E somente quando ela é vista como algo bom, feito por Deus, e tendo o ser humano recebido a ordem de Deus de sujeitar ou transformar, usar para o bem a matéria, é que a ciência também se desenvolve. Então, resumindo, é interessante notar que a ciência moderna, a ciência empírica, ela nasce justamente no contexto de uma Europa cristã protestante. E os primeiros cientistas eram quase todos eles cristãos, e podíamos até dizer, quem sabe, criacionistas, porque criam no relato bíblico das origens. Um outro cientista que me ocorre, mais contemporâneo, é o César Lattes. Eu lembro que li uma vez no jornal da Unicamp, uma entrevista com ele, em que a repórter perguntava assim, Dr. Lattes, como você crê que o universo foi criado, ou que o universo passou a existir, surgiu? E ele então pediu que ela pegasse uma Bíblia de cima da mesa e lesse ali os primeiros versos, né, do primeiro capítulo, e disse assim, eu creio dessa forma. Então essa ideia de que ciência e religião estariam em opostos, né, em lados opostos, essa dicotomia é muito artificial, porque, como diz Ellen White, corretamente compreendidas, tanto a ciência quanto a
a teologia estão em perfeita harmonia, elas dão-se as mãos quando corretamente compreendidas. Então, em qualquer tipo de discussão, quando o assunto tem que ver com a controvérsia criação e evolução, é importante, antes de mais nada, definir os termos. Perguntar à pessoa com quem você dialoga o que é evolução para ela. Se ela citar como exemplo de evolução, por exemplo, a aquisição de resistência a antibióticos por parte de bactérias, você pode dizer assim, bom, então eu também sou evolucionista porque eu acredito que haja assim seleção natural, adaptações, não é? Alguns chamam até de microevolução. Só que mesmo depois de tanto tempo, bactérias continuam sendo bactérias. Eu estive recentemente nas Ilhas Galápagos e pude perceber lá algumas coisas que Darwin, cento e tantos anos antes, percebeu e também deixou de perceber. Por exemplo, ali há 4 espécies de iguanas. Uma delas só existe realmente ali e se adaptou para se alimentar de algas marinhas, né? Ela é portanto, é uma iguana marinha, ela é preta. Isso é simplesmente adaptação, é questão de sobrevivência, não é? Pude perceber a mesma coisa com os famosos tentilhões, ditos tentilhões de Darwin, né? Aquelas pequenas aves que povoam aquelas ilhas, aquelas várias ilhas do arquipélago, e fotografei várias delas e percebi de fato que há variações de uma ilha para outra, o tamanho do bico, a plumagem, o tamanho da ave em si, mas todas elas continuam sendo tentilhões, continuam sendo aquela espécie, né, aquele tipo de ave, inclusive tendo correspondentes no continente e em outras partes do mundo. O que nós observamos no mundo, então, são variações limitadas. E se quiserem chamar isso de evolução, fiquem à vontade. E nesse caso nós podemos concordar com os evolucionistas. Mas se para essa pessoa com quem você está dialogando, evolução for a ideia de que uma bactéria primordial, uma forma de vida dita rudimentar, deu origem a todas as espécies que observamos hoje, todos os tipos, né, de animais que temos hoje na natureza, no mundo, aí essa questão já é macroevolução, mega-evolução, e isso é um conceito meramente filosófico. Nesse caso, não dá para concordar com uma pessoa dessa e podemos dizer claramente que não somos, então, evolucionistas. Note, a palavra evolução muitas vezes é uma palavra muito elástica, né? Tem conceitos assim bem diferenciados e é preciso então definir essa questão. Outro ponto importante é despir dessa discussão tudo que é filosófico e tentar ficar com aquilo que realmente é científico ou demonstrável, verificável, né? Ciência empírica. Por exemplo, a ideia de que Deus não criou a vida, o naturalismo filosófico, portanto, ela em si não é científica. Não dá para você submeter o naturalismo filosófico a testes laboratoriais ou a observações. Portanto, essa ideia de que Deus não teria interferido, de que não haveria nenhum componente sobrenatural na criação, na origem de tudo, na realidade que nos cerca, isso é meramente filosófico. Por outro lado, a ideia de que Deus criou tudo também não se trata exatamente de um argumento científico passível de comprovação. Esse seria então um componente filosófico, digamos assim, do criacionismo, ou seja, a ideia de que Deus criou, a ideia de que a Bíblia é inspirada por Deus e de que ali está então a melhor ou a versão verdadeira, né, com respeito às origens. Agora, se nós tirarmos realmente esses componentes teológico e filosófico, nós podemos, dentro do que nós conhecemos de ciência, na bioquímica, na biologia, na química, enfim, na física, podemos discutir sim que modelo criacionista ou evolucionista dispõe de melhores argumentos e de dados para que nós possamos formar nossa cosmovisão. E é isso que tem feito, então, os cientistas criacionistas, como, por exemplo, o pessoal lá do Geoscience Research Institute, na Califórnia, que é um centro de pesquisas mantido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. É o que tem feito também alguns pesquisadores aqui no Brasil, como o Dr. Naor, que é geólogo, o Dr. Marcos Natal, lá do NASP, Dr. Marcos Eberlin, da Unicamp, que é químico, doutor em química, e outros tantos que têm procurado, mesmo com poucos recursos e com críticas absurdas, fazer boa ciência e analisar os dados e seguir as evidências, levem aonde levar. O que nós precisamos fazer realmente é ter honestidade intelectual para realmente analisar os fatos o mais desprovidos possível de preconceitos, a fim de chegar às conclusões com base nesses dados. E o criacionista não, ao contrário do que a mídia possa pregar, ao contrário do que alguns possam pensar, o criacionista não é uma pessoa de visão obtusa, com tapa-olhos do lado aqui, e que não aprecia a boa ciência. Pelo contrário, criacionistas
e eu me coloco nesse grupo aí, eles amam a boa ciência, tanto quanto amam também a revelação das Escrituras, e procuram fazer boa ciência com aquilo que eles têm em mãos, né, a fim de buscar a verdade nos fatos. Não é? A grande motivação dos primeiros cientistas foi realmente entender como Deus criou esse universo maravilhoso, qual foi a forma que ele, como foi que ele fez isso, não é? E essa motivação, ela maravilha as pessoas. O criacionista, ele procura manter os olhos como de uma criança. Ele não perde o espanto ou o maravilhamento, né, diante das coisas criadas, porque ele sabe que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento proclama as obras de suas mãos. Ele sabe que se fizer perguntas à natureza, como diz na Bíblia, né, ele vai obter respostas. E isso o motiva a estudar a Bíblia em profundidade, usando a hermenêutica adequada, e também a estudar a natureza usando as ferramentas adequadas e a boa ciência. Eu espero que vocês que estão nessa fase de universitários, iniciando a sua vida, quem sabe a sua carreira acadêmica, possam sempre levar em conta essa importância da honestidade intelectual e de não limitar a sua visão de mundo a um modelo apenas. A verdade é ampla e deve ser buscada em todos os domínios da realidade. Devemos ter a mente aberta, devemos ter lentes mais adequadas para enxergar a realidade que nos cerca. E eu creio de todo o coração, como ex-evolucionista e agora como criacionista, que usando a lente da ciência e da boa teologia, da boa ciência e da boa teologia, nós podemos, como Newton, enxergar muito mais longe. Um abraço a vocês e que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, a carreira acadêmica de vocês, os dons, os talentos, os conhecimentos de vocês que estão adquirindo aí e que já têm, para que vocês possam usar tudo isso na obra de Deus, com o objetivo de ajudar pessoas a ter uma melhor noção do que é a palavra de Deus, do que é a ciência e, mais importante, ter um encontro verdadeiro com o Deus da ciência e o Deus da revelação, o Criador do universo. Fique com Deus, um abraço e bom encontro aí para vocês.